Então vamos começar a nossa aula, décima aula de hidrodinâmica básica. Hoje o assunto é teoria do aerofólio fino, né? É, inicialmente, condição de Kuta, né? Condição de Kuta ele resolve o problema, né? Pelo fato de você ligar lá, pelo fato de você desprezar a viscosidade, né? A teoria potencial ela prediz uma infinidade de possibilidades de escoamento, entendeu? É, dependendo da circulação, do valor da circulação, no caso do cilindro, né? Você tem infinitas soluções, né? Você combina o dipolo com o escoamento uniforme, e aí o gama, você é arbitrário, entendeu? Então existe uma infinidade de soluções. No caso do aerofólio também, né? Então, por exemplo, se a circulação ela é muito pequena, olha o que vai acontecer. Olha o resultado aqui da teoria potencial. Você vai ter um ponto de estagnação aqui, ó, e o ponto de estagnação vai estar aqui em cima do dorso. Tá vendo? Se por acaso a circulação for muito alta, você vai ter um ponto de estagnação aqui e outro aqui embaixo. Os dois casos são reais, tá? Os dois casos são reais. Então existe um valor correto de circulação que faz com que o resultado da teoria potencial se aproxime, né, dos resultados experimentais, do que é observado experimentalmente. Ou seja, você tem um ponto de estagnação aqui e outro aqui no bordo de fuga. Tá legal? E o valor da circulação recebe o nome de gama subíndice Kuta, né? Gama índice Kuta, né? E isso é imposto utilizando o que a gente chama de condição de Kuta. Tá? Então, a condição de Kuta ela é imposta da seguinte forma, de modo que no bordo de fuga a velocidade no dorso seja igual em módulo à velocidade na face, no bordo de fuga, entendeu? Em módulo, não necessariamente a mesma direção, mas em módulo. De modo que você não tenha gradiente de velocidade na direção transversal, lá na esteira, entendeu? É assim que é imposto a condição de Coulter. E aí você consegue obter o valor correto da circulação. Bom, dando continuidade, nós vamos precisar desse teorema da circulação de Kelvin, teorema importante, né? Que vai servir para a gente demonstrar a importância, né, do vórtice de partida. Esse teorema da circulação de Kelvin diz o seguinte: se você tem um escoamento, você identifica, imagina num determinado tempo T1, num determinado tempo T1, você pega as partículas ao longo de uma curva C1, arbitrária, tá? Você identifica as partículas. Pega CPF, RG, exame do pezinho, identifica as partículas. No instante de tempo T2, que você tem essas partículas, elas são carregadas pelo escoamento, a forma da curva não vai ser a mesma, a não ser que você tivesse um escoamento uniforme. Se o escoamento for uniforme, tudo bem. A curva ela vai se preservar. Mas se for um escoamento arbitrário, provavelmente a curva ela vai se deformar e as mesmas partículas vão formar uma curva C2, que vai ser diferente da curva anterior, tá? O teorema da circulação de Kelvin, teorema da circulação de Kelvin é o seguinte: se você calcular a circulação gama 1 ao longo de C1 de V escalar dr, e você calcular o gama 2 ao longo da curva C2, integral de C2 de V escalar dr, o teorema da circulação de Kelvin diz que o gama 1 vai ser igual ao gama 2, tá? A circulação vai se conservar. E matematicamente, você expressa isso através da derivada substancial da circulação, ou seja, d gama dt igual a zero. Você já ouviu falar de
Essa derivada substancial, não ouviram falar? Nunca ouviram falar derivada substancial? Substantiva? Nada? Derivada substancial? Hã? Não, viu sim, cara. Hã? Mas olha só, isso aí ele deve ter deduzido essa expressão da derivada substancial, tá? Essa derivada substancial é a derivada temporal do sistema lagrangiano, tá? Provavelmente ele falou isso, e você não lembra. Aliás, quem sabe me dizer o que é sistema lagrangiano? Qual é a diferença do sistema euleriano para o sistema lagrangiano? Ah, um você acompanha a partícula e o outro você fixa sua atenção em determinado ponto do escoamento. Quem é quem? Quem é quem? Não, é o lagrangiano. É o lagrangiano, tá? É, o sistema lagrangiano você acompanha as partículas, tá? E no sistema euleriano você fixa sua atenção em determinado ponto de escoamento. Obviamente você já ouviu falar disso. Isso aí não é novidade para você, né? É novidade? Ah, então. Então tá. Então, essa derivada substancial, inclusive ela recebe uma letra maiúscula para mostrar a importância dela, é a derivada temporal no sistema lagrangiano, tá? Do sistema lagrangiano. E ela pode ser expressa em termos de variáveis eulerianas. E foi isso que ele mostrou para você. Ele deduziu para você que, por exemplo, o, o d gama dt pode ser obtido em termos das, pode ser expresso em termos das variáveis eulerianas. Isso aqui seria d ρ gama sobre d ρ t mais u d ρ gama, opa, d ρ gama sobre d ρ x mais v d ρ gama sobre d ρ y, tá? Beleza? Ok. Então, o importante aqui, teorema da circulação de Kelvin. A circulação se conserva, tá? Se você calcular a circulação na curva C1 e depois calcular na curva C2, ela vai meio que formada pelas mesmas partículas, tá? A circulação se conserva. A gama 1 vai ser igual a gama 2, tá? O que vem a ser o vórtice de partida? Como é que acontece isso? Digamos que você pegue seu aerofólio, você coloca lá no túnel, tem um túnel de vento lá no hidrolábio, não tem? Tem um túnel de vento lá. Mas você colocou lá seu aerofólio, tá? Com um certo ângulo de ataque, e aí você liga lá o túnel de vento, tá? E inicialmente, quando a velocidade é pequenininha, né? O que vai acontecer? Vai acontecer esse tipo de coisa aqui. Você vai ter um ponto de estagnação aqui e outro ponto de estagnação aqui. Ou seja, para a velocidade bem pequenininha, o escoamento ele vai conseguir inicialmente contornar lá o bordo de fuga, tá? Só que à medida que você vai aumentando, e aí nesse caso, a vorticidade aqui na face ela vai ser positiva ou negativa? A vorticidade aqui na face vai ser positiva ou negativa? Regra da mão direita. Embaixo vai ser positiva, tá? Você vai ter vorticidade positiva aqui, ó. Vorticidade positiva dentro da camada limite, vorticidade positiva. E aqui também em cima, né? Aqui em cima também vai ter. Agora, no dorso, a vorticidade vai ser negativa, né? Tá? Então você vai ter aqui menos vorticidade negativa, 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 negativa. Só que essa situação ela não se sustenta. Quando você aumentar um pouquinho mais a velocidade, o que vai acontecer? O ponto de estagnação ele vai se deslocar para o bordo de fuga e essa camada aqui de vorticidade positiva ela vai se soltar e vai ser carregada pelo escoamento, formando uma pequena lâmina aqui, ó, de vorticidade positiva aqui, tá vendo? Só que essa lâmina
de vorticidade positiva, ela é instável. O que vai acontecer? Ela vai se enroscar e vai formar um vórtice no sentido positivo da mão direita, tá? E esse vórtice, ele vai sendo carregado pelo escoamento, né? Ele vai ser carregado pelo escoamento, à medida que o tempo passa, ele vai ficando para trás. Isso aí é que a gente chama de vórtice de partida, tá? Vórtice de partida. Entenderam o mecanismo da coisa? Aqui uma simulaçãozinha. É... hum, Cadê aqui? Uma pequena simulação que eu fiz usando CFD, né? Solução da equação Navier-Stokes, para ângulo de ataque 5 graus, tá? Então preste atenção no vórtice de partida. Olha aqui, ó. Viram? Aí você tem a turbilhonar aqui no bode de fuga, né? Vórtice de partida. Positivo, vermelho, positivo, tá? O vórtice está girando no sentido anti-horário, tá? Aqui, com ângulo de ataque maior, 26 graus, tá? Aí, no caso, você vai ter descolamento da camada limite, né? Que o ângulo de ataque é muito alto, né? O vórtice de partida, inicialmente, ele é bem alto, né? Bem denso, né? Mas aí a camada limite se solta, né? E aí você passa a ter emissão cíclica de vórtices ali, tá vendo? Vê? Hã? Não entendi. Aqui, o vermelho é um vórtice no sentido anti-horário. E o azul no sentido horário, entendeu? O vermelho, ele tem vorticidade positiva, o azul tem vorticidade negativa, tá? Agora, esse vórtice de partida, ele é importantíssimo, tá? E obviamente que isso aí é um efeito viscoso, tá? Isso aí é efeito viscoso. Teria potencial, você não tem isso, tá? Então, qual a importância? Ele diz aqui, o teorema de Kelvin ajuda a explicar a geração de circulação ao redor do aerofólio, tá? Então, por causa desse vórtice de partida, né, você vai ter circulação ao redor do aerofólio. E você sabe, segundo o teorema de Kutajdowski, a sustentação é proporcional à circulação, tá? Tá certo? Então, ou seja, esse vórtice de partida, tá, ele é importantíssimo, tá? Ele é que dá origem à sustentação no aerofólio, tá? Ele vai dar origem a uma circulação, né, que vai resultar numa sustentação, tá certo? E obviamente que isso é um efeito viscoso, tá? Então, por exemplo, inicialmente, você tinha lá teu aerofólio lá no túnel de vento lá da Hidrolab, né? E velocidade zero. Aí você pegou, identificou as partículas da curva C1, tá? Chegou aqui, identificou as partículas, pegou RG, CPF, tá? Exame do pezinho, certidão de nascimento, aquela burocracia de sempre, né? Comum aqui no Brasil. Aí depois você ligou o túnel de vento, tá? E aí no instante posterior, T2, as mesmas partículas que terão sido carregadas pelo escoamento vão formar uma outra curva que eu vou chamar de C2. Então, essa aqui é a curva C1 e essa aqui é a curva C2. Tá? As mesmas partículas. Tá? Agora, quanto vale a circulação? Se você calcular a circulação aqui no instante inicial, quanto é que vale a circulação? Zero. Velocidade é zero, circulação é zero. E aí, no instante T2, se você calcular a circulação ao redor da curva C2, quanto é que vale a circulação?
Zero. Por quê? Teorema de Kelvin. É o teorema de Kelvin, tá? Teorema de Kelvin. Ou seja, o gama 2 também vai ser igual a zero, tá? Agora, considere, por exemplo, vamos calcular a circulação na curva C4. A curva C4, ó, integral, é, a circulação, calcular o gama 4. Quem é o gama 4? É essa curva aqui, ó. A C4. C4 é essa curva aqui, ó. E vou nesse sentido aqui, tá? É sempre no sentido anti-horário, tá legal? E vou calcular o gama 4, ou seja, gama 4 calculado ao redor de C4 vai ser igual a quê? A V escalar dr, tá? Tá legal? E aí depois, agora eu vou calcular ao redor da curva C3. Vou calcular ao redor da curva C3. Qual é a curva C3? É essa aqui, ó. Essa azulzinha aqui, ó. Tá vendo a azulzinha aqui? É a curva C3. Só que eu vou calcular também no sentido anti-horário, né? Ou seja, aqui ela vai estar no sentido contrário da outra, nessa, nessa interface onde elas coincidem, tá? Nessa superfície onde elas coincidem. Portanto, o gama 3 vai ser integral ao longo da curva C3 de V escalar dr. Tá legal? Aí eu vou fazer o seguinte, ou seja, gama 4 mais gama 3 vai ser igual a quê? Integral ao longo de C4 de V escalar dr mais integral ao longo de C3 de V escalar dr, tá? Isso aí vai ser igual a quê? Hã? Mas antes disso, vai ser zero, tá? Vai ser zero, sim. Mas antes disso, isso aí vai ser igual a integral, não vai ser igual a integral ao longo de C2 de V escalar dr, porque veja que aqui, ó, elas vão se cancelar, entendeu? Quando você somar a integral ao longo de C4 mais a integral ao longo de C3, essa parte aqui, ó, vai cancelar, porque uma está indo para cima e outra está indo para baixo. Elas se cancelam e o que vai sobrar é integral ao longo de C2. Viram isso? Ou seja, isso aqui nada mais é do que o gama 2, que é igual a zero. Agora, o gama 3, pô, se você calcular a circulação ao redor de um vórtice, você vai ter circulação, tá? Você vai ter circulação ali por causa do vórtice partido, tá? Logo, daqui a gente tira a conclusão que gama 4 vai ser igual a menos gama 3. Daqui, ó. Que gama 4 mais gama 3 é igual a zero. Então, gama 4 vai ser igual a menos gama 3. E aí você prova com isso que ao redor do aerofólio você tem uma circulação no sentido contrário, né? No sentido contrário do vosso de partida, tá? E nós sabemos através do teorema de Kuta-Joukowski, que foi demonstrado acho que na aula passada, né? Que a sustentação é proporcional à circulação, tá? Então, entendendo de onde vem a sustentação de um aerofólio, é um efeito viscoso, tá? Porque esse vórtice partida tem a ver com um efeito viscoso, tá? Teoria potencial, você não tem esse vórtice partida, não tem como ter, tá? É um efeito viscoso, certo? E o teorema de Kelvin ajudou a gente a mostrar a importância desse vórtice partida. Que esse vórtice partida dá origem a uma circulação ao redor do aerofólio no sentido contrário. E, portanto, sustentação. Viram isso?
Bom, para fazer uma biography aqui do Max Planck. Max Planck nasceu em 1890, faleceu em 1986, hein? Quando eu me formei, hein, né? Quando eu me formei em engenharia. Ele faleceu. Foi engenheiro e pesquisador alemão, conhecido principalmente por suas contribuições à aerodinâmica teórica no início do século XX. Carreira na Alemanha. Estudou engenharia e trabalhou sob orientação de Prandtl, foi aluno de Prandtl, tá? No Instituto de Mecânica da Universidade de Göttingen, um dos centros mais importantes da aerodinâmica moderna. Lá desenvolveu a famosa teoria do aerofólio fino, que nós vamos apresentar agora, tá? E isso foi em. Ele trabalhou aí, parece, desde 1918 a 1919 foi que ele desenvolveu essa teoria do aerofólio fino lá junto com o Prandtl, né? Na Universidade de Göttingen, na Alemanha, que permite calcular a sustentação em momentos de perfis aerodinâmicos delgados em regime de baixo ângulo de ataque, tá? E aqui você tem uma foto aqui do Max Planck, né? E aqui do Prandtl, que vocês já tinham visto anteriormente. Então, a teoria do aerofólio fino foi desenvolvida por Max Planck. Existe controvérsia, mas tudo bem, ele desempenhou um papel importante. Em 1922, quando ele trabalhava no Instituto de Göttingen, na Alemanha, sob orientação de Ludwig Prandtl. Portanto, a teoria nasceu na Alemanha, né? mas, mas foi difundida e aplicada extensivamente nos Estados Unidos. A teoria original do aerofólio fino de Max Planck considerava perfis infinitamente finos, perfis delgados, né, aerofólio fino. O efeito da espessura foi incorporado pouco depois por Hermann Glauert, em 1926, quando ele publicou The Elements of Aerofoil and Air Screw Theory. Tá? Tá aqui uma foto aqui do nosso amigo Glauert. Cara, eu vejo uma semelhança dele com alguém que eu conheço, cara. Não lembra ninguém, não? Lembra? Quem? Hã? Quem? Lembra quem? Gabriel? Não, não, não. Não lembra? Quem é flamenguista aí? Tem algum flamenguista presente? Não lembra ninguém? Hein? Pedro. É a cara do Pedro. É o Pedro de bigode, cara. É? Queixo de tamanca. Não é a cara do Pedro, cara? Hã? Eu acho que o Pedro é a reencarnação do Glauber, né? Ok. Vamos lá. Resumindo, Mank em 1922, teoria do aerofólio fino, apenas o arqueamento, sem espessura. Glauert, em 1926, incluiu efeitos de espessura na formulação. E Theodorsen, em 1930, amplia a teoria para problemas não estacionários. E aí você tem uma foto aqui do Max Planck, uma foto do Hermann Glauert e do Theodorsen. Bom, vamos à teoria do aerofólio fino. Eu vou dizer aqui que é de Mank e Glauert, né? Eu acho que é do Mank, tá? Mas, como o Glauert publicou isso num livro, né? Aí o pessoal disse que foi Glauert, outros dizem que foi o Mank. Estou achando que foi o Mank, né? Ele que realmente ele desenvolveu essa formulação aqui, tá? Mas vou botar o nome dos dois para não ser injusto com ninguém, né? Mank e Glauert, tá? Como é que eles raciocinaram? Pelo menos inicialmente foi o Mank, né? Ele pegou o aerofólio, ele pegou a linha média do aerofólio, tá?
Por exemplo, um aerofólio, ele é mais ou menos parecido com isso aqui, tá? A linha média, ela forma um arco, né? Um arqueamento, tá vendo? Que a linha média, ela é arqueada, tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a linha média, que a gente chama de linha de arqueamento, e colocaram uma distribuição de vórtice com intensidade gama, tá? Aqui, você tem aqui o ângulo de ataque, o ângulo de ataque alfa, que é o ângulo entre o vetor velocidade, escoamento livre, e a linha da corda. A linha da corda, a corda é essa distância aqui, ó. A corda vem daqui até aqui, tá vendo? Isso aqui que a gente chama de corda. Eu já tinha dado essa definição para vocês anteriormente, né? Essa aqui é a linha de arqueamento, essa aqui é a linha da corda. Então, o ângulo de ataque é o ângulo entre o vetor velocidade do escoamento livre e a linha da corda. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Entenderam aí a geometria? Então, eles colocaram uma distribuição de vórtices, né, na linha do arqueamento com intensidade gama, função de S, né, onde S é a coordenada ao longo da linha do arqueamento. A ideia é a gente determinar essa distribuição de vórtices potenciais. E, obviamente, como eu falei para você, você tem que impor a condição de Coulter, tá? Você tem que impor a condição de Coulter. A condição de Coulter ela diz o seguinte, que a velocidade no dorso, no bordo de fuga, é igual à velocidade na face também no bordo de fuga. Ou seja, a velocidade aqui embaixo é igual à velocidade de cima em módulo. Para você impor essa condição, para você ter essa condição, basta que você faça com que o gama seja igual a zero ali no bordo de fuga, tá? Basta você fazer com que o gama seja igual a zero no bordo de fuga. Então, essa aí é a condição de Coulter, tá? Para esse caso aqui. Gama no bordo de fuga, aqui no ponto C, x igual a C, igual a zero, tá? É assim que a gente põe condição de Coulter nessa formulação matemática aqui. Bom, uma vez que você determina essa distribuição de gama, você pode calcular a circulação total. A circulação total vai ser integral. Ah, outra coisa, peraí. Sim, outra coisa. É, obviamente que eles tentaram inicialmente resolver o problema com essa distribuição de votos localizada na linha do arqueamento. Só que eles devem ter chegado a uma dificuldade matemática bastante considerável, tá? Então, o que eles fizeram? Como é que eles raciocinaram? Como o aerofólio é fino, tá? Aerofólio fino, o arqueamento também é pequeno, tá certo? É, a linha média ou a linha do arqueamento se confunde com a linha da corda. Então, em vez de colocar essa distribuição de vórtices ao longo do arqueamento, da linha de arqueamento, eles colocaram a distribuição de vórtices ao longo da linha da corda, para simplificar. Uma vez que elas estão bem próximas, a linha de arqueamento e a linha da corda são próximas, uma vez que o aerofólio é fininho. Tá legal? Bom, uma vez que você resolve o problema, né? E aí eu já vou mostrar como é que faz isso. é, Você pode calcular a circulação total. A circulação total vai ser igual a integral de 0 a c de gama x dx. Beleza? Tá claro? Então, o segredo aqui é você determinar o gama, tá? Já vou mostrar para vocês a equação fundamental da teoria do aerofólio fino desenvolvida por Munkh e Glauer, tá? E que a gente resolvendo essa equação, a gente consegue determinar essa distribuição de vórtices ao longo da linha da corda. E uma vez que nós temos o gama, podemos calcular a circulação total através da integração ao longo da linha da corda. Integral de 0 a c de gama dx. Tá? Lembrando que gama, aliás, lembrando que a sustentação L', que é a sustentação por unidade de comprimento, no caso aqui, é o caso do bidimensional, né? A gente está considerando aqui, por exemplo, um aerofólio de comprimento unitário, no caso, né? Então, o L' seria a sustentação por unidade de comprimento, né?
ele vai ser dado pelo teorema de Kuta-Joukowski, que vai ser igual a ρ vezes a velocidade de escoamento vezes a circulação. Portanto, nós podemos simplesmente escrever aqui que o L' vai ser igual a ρ, o infinito, integral de 0 a c de gama x dx. Tá? Beleza? Então veja, uma vez que a gente resolveu a equação fundamental da teoria do aerofólio fino, a gente determina o gama. Com gama a gente consegue calcular a circulação total e com a circulação total, junto com o teorema de Kuta-Joukowski, a gente determina a sustentação por unidade de comprimento, tá? E aí podemos calcular o coeficiente de sustentação. O coeficiente de sustentação vai ser a sustentação por unidade de comprimento dividido por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes a corda. Tá? No caso aqui, se a gente está considerando uma envergadura unitária, a gente colocaria aqui a corda vezes 1, né? Que seria a área de referência, a área em planta do aerofólio. Tá? E aí, substituindo aqui L' igual a ρ, o infinito, integral de 0 a c de gama dx, isso tudo dividido por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes c. Isso vai simplificar aqui, a gente consegue cortar esse cara com esse cara. O ρ a gente corta aqui. E aí vai sobrar aqui o c dividindo o x. Está vendo aqui o c, o dx dividindo por x? Eu vou chamar isso aqui de dxi. Dxi. Então o que, que vai sobrar? Duas vezes integral de 0 a 1 de gama sobre o infinito dxi. Onde o dxi é igual a dx sobre c, onde c é a corda. Tá? Beleza? Então, opa, chegamos a uma equaçãozinha aqui para calcular o coeficiente de tentação de orofório. Olha que legal. Uma vez que a gente resolve a equação da teoria do orofório fino, né? A gente determina a distribuição de Vos ao longo da linha da corda. Com isso, a gente consegue calcular o coeficiente de tentação. Olha que legal, de orofório, né? Não é legal isso aí? Nós podemos também calcular a distribuição de coeficiente de pressão, né? A definição do coeficiente de pressão, CP, é a pressão local menos a pressão de escoamento livre, tudo isso dividido por meio de ρ, o infinito ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1, utilizando a equação de Bernoulli, que nós já vimos na aula passada, isso aqui vai dar 1 menos V sobre o infinito ao quadrado. É o valor de CP, tá? Mas quem é V? O V vai ser composto de duas velocidades. Que velocidades são essas? Quem é que, quem é que vai contribuir para a velocidade num determinado ponto do escoamento? Então, a velocidade V, vamos ver aqui embaixo, ó, a velocidade aqui embaixo, abaixo da linha da corda. Quanto é que vale a velocidade total? Hã? O infinito, ou V infinito, tanto faz, o infinito, cosseno de alfa, né? Que é a projeção na direção x, cosseno de alfa. Mais o quê? Ou menos o quê? A velocidade induzida pelos vórtices, menos delta U, tá? Menos delta U. E na parte de cima, quanto vai valer a velocidade total? Acima da corda, quanto é que vai valer a velocidade total? O infinito, cosseno de alfa, mais delta U, tá? Mais delta U. Enxergaram isso? É, Lorena, né? Opa!
bem atrasado, né? Já 45 minutos, hein? Felizmente é falta. Não é isso, pessoal? Então a velocidade acima da corda média vai ser igual ao infinito cosseno de alfa mais ΔU, que na parte de cima os vórtices estão girando, veja que os vórtices estão girando no sentido horário. Então em cima ele induz uma velocidade positiva na direção do eixo X, tá? E na parte de baixo uma velocidade negativa, que ele induz uma velocidade contrária ao eixo X. Concorda? Então, em cima, a velocidade total vai ser contribuição do escoamento livre mais a velocidade induzida pelo filamento de vórtice, ou seja, o infinito cosseno de alfa mais ΔU. E embaixo vai ser o infinito cosseno de alfa menos ΔU. Beleza? Então, V ao quadrado, S superior, vírgula inferior, né? V ao quadrado SI vai ser igual a 1 infinito cosseno de alfa mais ou menos, mais é para a parte de cima, menos é para a parte de baixo, ΔU ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai dar, eu posso botar aqui, dividir aqui por o infinito ao quadrado e multiplicar por o infinito ao quadrado. Então vai ficar 1 infinito ao quadrado, desenvolvendo essa potência aqui, isso aqui vai dar, e obviamente dividindo por o infinito ao quadrado, isso aqui vai dar cosseno ao quadrado de alfa, mais ou menos duas vezes cosseno de alfa, ΔU sobre o infinito, mais ΔU ao quadrado dividido por 1 infinito ao quadrado. Tá? Beleza? Agora, para pequenos ângulos de ataque, e para aerofólio fininho, o ângulo de ataque é pequeno. Tá? E o aerofólio fininho, isso significa que o ΔU sobre o infinito vai ser muito pequenininho. Vai ser muito pequeno. Então, imagina se você tivesse uma placa plana ali, tá? Alinhada com o escoamento. Quanto ia valer o ΔU? Zero. Uma placa com espessura zero, alinhada com o escoamento, né? Ela não ia causar perturbação nenhuma no escoamento. Segundo a teoria potencial, obviamente. Tá? Se você tiver um ângulo de ataque, né? Se você tiver um ângulo de ataque, você vai ter uma perturbação, né? Aí vai ser diferente, né? Você vai ter um campo de velocidade perturbado. Com ângulo de ataque zero, você não tem perturbação nenhuma. A placa não vai induzir nenhum campo de velocidade de perturbação. Quando você inclina a placa, ela vai induzir um campo de perturbação que vai alterar o campo de velocidade. Tá? Só que se o ângulo de ataque é pequenininho, esse ΔU sobre o infinito vai ser muito menor do que 1. Tá? E aí a gente consegue desprezar esse cara aqui. Ó. A gente consegue desprezar esse cara aqui. E aí vai sobrar VSI ao quadrado, aproximadamente o infinito ao quadrado, 1 mais ou menos 2 sobre ΔU, 2 ΔU sobre o infinito, tá? E aí a gente pegando esse cara, jogando aqui, ó, tá? Chegaremos à conclusão, né? Como é que vai ficar isso aqui? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos fazer a continha lá. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar um menos o quê? Hã? Não dá para ver isso aqui? Daqui você tem que v ao quadrado dividido por um infinito ao quadrado, vezes vai ser igual a 1 mais ou menos 2 ΔU sobre o infinito. Tá? Ou seja, v ao quadrado sobre o infinito ao quadrado, dessa equação aqui, você chega isso aqui, que v ao quadrado sobre o infinito ao quadrado vai ser igual a 1 mais ou menos 2 ΔU sobre o infinito. Concorda? Todos viram isso? Agora nós podemos pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Então vai ficar 1 menos 1 mais ou menos 2 ΔU sobre o infinito aqui. Esse 1 vai cortar com esse 1 aqui,
E aqui o sinal de mais ou menos vai ficar menos mais, porque você tem o menos fora do parênteses, tá? Então vai sobrar o quê? Que o CP SI vai ser igual a menos mais 2 delta U sobre o infinito, tá? Lembrando da aula passada que nós vimos que o delta U é igual a gama sobre 2. Lembra disso? Que o delta U é gama sobre 2 da aula passada, quando eu falei daquele filamento aquela distribuição infinita, né, de vórtices ao longo do eixo X, se lembra disso? Tá? Nós chegamos a mostrar que o delta U é igual a gama sobre 2, tá? Então, portanto, substituindo o delta U aqui, vamos chegar que o CP SI vai ser igual a menos mais gama sobre o infinito. Beleza? Ok. E aí, nós também sabemos que a força de sustentação vai ser integral de 0 a C da pressão embaixo, pressão inferior, menos a pressão superior, P dx, onde B é a envergadura do orofório. Tá? Dividindo todo mundo por meio de ρ, o infinito ao quadrado vezes PC, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar o coeficiente de tentação, CL. Tá? Aqui você vai poder, isso aqui vai me dar o quê? Por conveniência, eu vou pegar aqui, vou subtrair P infinito aqui, e vou somar P infinito aqui, ó. Isso aqui, ó, vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar o CPI, e esse cara aqui vai me dar o CPS, tá? O B eu posso cortar, o dx sobre C eu vou chamar de QC, portanto, coeficiente de tentação vai ser integral de 0 a 1 de CPI menos CPS dxi. Ou seja, eu posso calcular o coeficiente de tentação por integração da diferença do coeficiente de pressão, tá? Mas lembrando que daqui nós temos que o CPS vai ser igual a menos 2, aliás, vai ser igual a menos gama sobre o infinito. E aqui nós temos também que o CPI vai ser igual a mais gama sobre o infinito, né? Substituindo aqui vai ficar gama sobre o infinito, e aqui eu vou substituir por menos gama sobre o infinito, tá? Menos com menos vai dar mais, vai sobrar 2 gama sobre o infinito. Portanto, o coeficiente de tentação vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a 1 de gama sobre o infinito dxi. Anteriormente, nós tínhamos obtido o coeficiente de tentação através da circulação, né? O cálculo da circulação, e usando o teorema de Kota-Joukowski, e aqui nós obtivemos o mesmo coeficiente utilizando a diferença de coeficiente de pressão. Através da integração da diferença de coeficiente de pressão, chegamos ao mesmo resultado. Tá? Beleza? Acompanharam ou não? Isadora? Acho que não. Para. Opa. Ok. Agora, vamos desenvolver a equação da teoria do aerofólio fino, né? Equação fundamental da teoria do aerofólio fino, desenvolvida por Muncke e Glauert, tá? Então é o seguinte, para fazer isso, como é que eu posso fazer para determinar a intensidade da distribuição de vórtices ao longo da corda? O que eu tenho que impor, né? De modo que a linha do arqueamento seja uma linha de corrente. Que a ideia aqui
A ideia é fazer com que a linha de arqueamento seja uma linha de corrente, tá? Portanto, que a gente tem que fazer para que a linha de arqueamento seja uma linha de corrente? O que eu tenho que impor ali? Condição de não penetrabilidade, tá? Todos enxergaram isso? Panru? Que a ideia é o seguinte, veja bem, a gente está querendo determinar as características aerodinâmicas de um aerofólio fino, tá? Aí o que o Mank fez? Ele desprezou a espessura. Mas a espessura é pequenininha, ele pô, desprezar a espessura, vamos considerar só o arqueamento, tá? Foi isso que ele pensou. Ou seja, ele, para ele, o aerofólio é só aquela linha de arqueamento, porque como a espessura é fininha, quer dizer, pouca contribuição você vai ter na espessura. Então, o que ele raciocinou? Então, eu tenho que fazer com que a linha do arqueamento seja uma linha de corrente, porque a superfície do aerofólio é uma linha de corrente. Se eu vou desprezar o efeito de espessura, se eu vou considerar o arqueamento, eu tenho que fazer com que a linha de arqueamento seja uma linha de corrente. Para isso, que tem que acontecer? O vetor velocidade tem que ser tangente à linha de arqueamento, concorda? Porque se a linha de arqueamento é uma linha de corrente, o vetor velocidade é tangente à linha de corrente. Tá certo? Então, eu tenho que impor, para isso, eu tenho que impor a condição de não penetrabilidade. Tá? Beleza, Isadora? Então, tá aqui. Então, seja V infinito N a, a componente do escoamento livre perpendicular à linha do arqueamento, localmente perpendicular. Então, esse V infinito N é a projeção do vetor velocidade na direção perpendicular à linha de arcoamento nesse ponto aqui. Tá? E seja W' a velocidade induzida por todo o filamento de vórtice. Então, para impor a condição de não penetrabilidade, o V infinito N mais o W' tem que ser igual a zero. Tá? Concorda? Pessoal, se você não consegue acompanhar isso, é um problema sério, viu? Problema sério. Tá? Beleza? Entenderam isso aí que eu falei? Entenderam a geometria? Entenderam que, bom, para começar, como raciocinou Mank? Pô, eu quero estudar o escoamento ao redor de aerofólio fino. Pô, se eu colocar essa distribuição de vórtices na superfície do aerofólio, isso vai complicar minha vida. Eu não vou conseguir fazer. Matematicamente vai ficar difícil. Então, o que ele fez? Pô, vou colocar, já que a espessura é pequenininha e a superfície do aerofólio vai se confundir com a linha média, esquece a espessura, eu vou considerar que o meu aerofólio é a própria linha de arqueamento. Tá legal? E aí ele colocou a distribuição de vórtices inicialmente sobre a linha de arqueamento. Só que, naturalmente, isso aí vai levar a uma matemática meio complicada. Aí ele disse o seguinte, pô, já que o arqueamento é pequeno, a flecha é pequena, e o aerofólio é fino, então essa linha de arqueamento ela é bem próxima da linha da corda. Então, em vez de colocar a distribuição na linha de arqueamento, vou colocar na linha da corda. Foi o que ele fez aqui. Tá? Só que a condição de não penetrabilidade ela tem que ser imposta na linha de arqueamento, que é onde está o meu aerofólio. O aerofólio fininho. Imagina que você tem ao redor dessa linha de arqueamento, você tem uma distribuição de espessura bem pequenininha. Tá? Que é para essa teoria é dedicada para o aerofólio com espessura fina. Tá? Então, em vez de impor a condição de não penetrabilidade na superfície do aerofólio, como a espessura é pequena, vou impor na, na linha média, fazendo com que a linha média seja uma linha de corrente. Tá?
E aí, o que que eu tenho que fazer? Num determinado ponto qualquer, na superfície da linha de arqueamento, eu tenho que impor a condição de não penetrabilidade, ou seja, a soma da velocidade de escoamento livre, projeção na direção perpendicular localmente àquele ponto ali, ao arqueamento. E mais a velocidade da linha que é induzida também para a distribuição de vórtices, tem que ser igual a zero, que é a velocidade total. Beleza? E aí a gente consegue impor a condição de não penetrabilidade. Vamos lá. Esse V infinito N é a projeção do vetor velocidade nessa direção aqui, na direção perpendicular à linha do arqueamento no ponto P. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, né, que é o ângulo de ataque. Tá? E esse ângulo θ aqui é esse ângulo aqui. Ó. É ou não é? Concorda ou não? Concorda que o ângulo θ, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais? Por que que são iguais? Geometria, cara, simples. Porque esse lado aqui, ó, tá vendo esse lado aqui, ó? Esse aqui, ó, vou colocar aqui. Esse cara aqui, desse ângulo aqui, é perpendicular a essa linha aqui que forma o ângulo lá de cima, tá? E essa linha tracejada aqui é perpendicular ao eixo X. Então são ângulos com lados perpendiculares. Então são iguais, tá? Geometria, lá no ensino médio, tinha teteca, tá? Logo, quanto é que vai valer V infinito N? V infinito N vai ser igual, é a projeção de V infinito nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui, tá? Vai ser igual a V infinito seno do ângulo, θ mais alfa, tá? Ou seja, alfa, vamos escrever aqui. Então isso aqui vai ser igual a V infinito seno de alfa mais θ. Tá legal? Beleza? Agora, quanto é que vale tangente de θ? Veja que o ângulo θ também é a inclinação da linha tangente ao ponto P. Estão vendo? Esse ângulo aqui também, ó. Tá? Logo, tangente de θ também é igual a quê? Se o ângulo de θ é a inclinação da linha tangente ao ponto P, tangente de θ vale quanto? Vale dz dx, a derivada no ponto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tangente vale dz dx. Dz dx, pô. Cara, você não viu isso? Mas como a inclinação ali da reta tangente é negativa, a inclinação da reta é negativa, é... a inclinação... Veja bem, a inclinação é negativa. Logo, dz dx é negativo, né? Mas eu quero que o meu ângulo θ seja positivo. Tá legal? Eu estou somando ali alfa mais θ, eu estou somando alfa mais θ como se θ fosse positivo. Tá certo? Então, eu vou botar o sinal de menos aqui, ó. Que eu quero que o meu θ seja positivo. Tá legal? Então, tangente de θ vai ser igual a menos dz dx. Tá?
Logo, quanto vale θ? Θ vai ser igual ao arco tangente de menos dz dx. Menos dz dx. Tá? E aí, substituindo aqui o θ, né? Substituindo aqui o θ, nós temos que V infinito N vai ser igual a V infinito seno de alfa mais arco tangente de menos dz dx. Está aqui. Tá legal? Beleza? Então isso aí já está determinado. Isso aí já é determinado. Mas como o aerofólio é fino, o arqueamento pequeno, tá legal? É, o teto é um ângulo pequeno, pelo menos em radiano, né? Tá? E aí, portanto, o tangente θ é aproximadamente igual a θ, né? Tangente de θ vai ser igual a aproximadamente θ, que vai ser igual a fazer com que isso aqui seja igual a menos dz de θ. Dz dx, aliás, desculpa, tá? Por quê? Porque tangente de θ, que é igual a menos dz dx, vai ser aproximadamente igual a θ, tá certo? Então, aqui então, quem é o arco tangente de menos dz dx? Tá? É o próprio θ, né? Vai ser o próprio θ que vai ser igual a menos dz dx, tá? Tá legal? O arco tangente de menos dz dx é o θ. E o θ é aproximadamente igual a menos dz dx, portanto, aqui no lugar de arco tangente de menos dz dx, vai dar simplesmente menos dz dx. E aí, você tem essa expressão aqui bem bonitinha para você impor a condição de não penetrabilidade. Ou seja, V infinito N vai ser igual a V infinito mais alfa menos dz dx, tá? Obviamente, em radiano, tá legal? Alfa em radiano, tá bom? Beleza? Agora, aí os caras fizeram o seguinte, cara, se eu calcular a velocidade induzida W' perpendicular à linha de arqueamento, cara, isso vai ser muito complicado. Vai complicar a minha equação. E aí, levando em consideração que hora folha é fino, a linha de arqueamento é bem próximo da linha da corda, então, em vez de eu calcular a velocidade W' perpendicular à linha da corda, à linha do arqueamento, eu vou pegar a velocidade induzida perpendicular à linha da corda, que eu vou chamar de W. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui W seria a velocidade induzida perpendicular à linha da corda. E o W' seria a velocidade induzida perpendicular à linha de arqueamento. Ele diz o seguinte, como o aerofólio é fino, o arqueamento é bem pequeno, né? Quer dizer, a linha do arqueamento se confunde com a linha da corda, eu vou aproximar, tá? Vou aproximar, vou dizer que o W' é aproximadamente igual ao W. Tá legal? Isso aí não fui eu que fiz, hein? Isso aí não sou eu. Isso aí é o Mank e o Glauert, né? Que fizeram isso aí. E o Prando lá supervisionando, né? O Mank. Agora, eu quero calcular. Vou pegar um elemento de segmento aqui, ó. Um elemento de segmento dxi. E eu quero saber a velocidade induzida na coordenada x, nesse ponto aqui, na coordenada x. Quanto é que vai valer a velocidade induzida por esse segmento aqui na coordenada x? Veja bem, lembra lá do vórtice na origem? E nós chegamos à conclusão que a velocidade circunferencial do vórtice, velocidade β, era igual, se não me engano, a menos gama, aliás, menos gama maiúsculo, menos gama sobre 2πr, lembra disso? Lembra disso? Que a velocidade induzida pelo vórtice, né, é menos gama sobre 2πr, se não me engano, tá?
Ok. É, no caso aqui é mais, tá? No caso aqui é mais, tá? No caso aqui é mais. Porque ah, o gama é positivo no sentido anti-horário, ele vai induzir uma velocidade v-θ que é gama sobre 2πr. Ali é mais, beleza. Ok? Então, eu quero saber qual é a velocidade induzida por esse segmento aqui, a velocidade induzida pela distribuição de vórtices ao longo desse segmento dxi no ponto x. Como é que eu posso calcular isso? Isso aqui vai ser igual, vou chamar de dw, vai ser igual a d gama dividido por 2πr, onde r é essa distância aqui, ó. Não é isso? Que nós vimos lá no vórtice potencial na origem. Então, se eu quero calcular a velocidade induzida por esse segmento aqui por esse segmento de filamento de vórtice no ponto X, né? Isso aqui vai dar o quê? Levando em consideração que a circulação desse segmento aqui vai ser d gama, isso aqui vai dar d gama sobre 2π vezes x menos qc, onde qc é a coordenada desse segmento, desse segmento de filamento de vórtice. A coordenada qc. E x é a posição aonde eu quero calcular a velocidade induzida por esse segmento de filamento de vórtice. Tá? Então, a velocidade d ômega vai ser igual a d gama sobre 2πx menos qc. Mas lembrando que o gama é igual a d gama dx, portanto, d gama vai ser igual a gama dx. Então, isso aqui vai dar gama d, que no caso aqui vai ser dxi, né? Dxi dividido por 2π x menos qc. Beleza? É a velocidade induzida por aquele segmento de filamento de vórtice no ponto x. O filamento de vórtice é localizado em psi. A velocidade que ele vai induzir na coordenada x vai ser dw, tá? Mas veja que, no caso aqui, eu vou ter uma distribuição negativa, né? Vou ter um gama negativo ali, um gama minúsculo negativo, né? Tá certo? Por isso ele vai colocar aqui o sinal de menos. Por isso que ele colocou aqui o sinal de menos aqui, tá? Que eu tenho uma distribuição. Como os vórtices estão girando no sentido, estão induzindo velocidade no sentido horário, vai ser negativo. Você tem um gama negativo. Como eu quero calcular um gama positivo, eu vou botar o sinal de menos aqui, tá? Vou colocar o sinal de menos aqui. Vou colocar o sinal de menos aqui. Então, portanto, a velocidade dw induzida no ponto X pelo segmento de filamento de vórtice localizado em psi vai ser igual a menos gama, menos gama de qc, né? Dividido por 2πx menos qc. Agora, se eu quero saber toda a velocidade induzida por todo o filamento, o que eu tenho que fazer? Hã? Integrar, tá? Cara, se você não percebeu que tem que integrar, cara, pelo amor de Deus, tá? Integral. Então, a velocidade total induzida na coordenada x, ou seja, w em x, vai ser integral de 0 a c, tá? De menos gama de qc dividido por 2πx menos qc, tá? Se você não chegou que você tem que integrar isso aí, você está com sérios problemas, hein? Logo, a condição de não penetrabilidade, portanto, que vai ser igual ao V infinito N mais o WS igual a zero, a soma, né? Eu tenho que o V infinito N é igual a V infinito alfa menos dz dx. E o WX
é igual a integral de 0 a c de menos gama de xi dividido por 2π x menos qi, substituindo, você vai chegar a essa equação aqui, ó. Que é uma equação que permite você calcular o gama, gamazinho, o gama minúsculo. A distribuição de vórtice, a distribuição de vórtice potencial ao longo da linha da corda, né, que vai fazer com que a linha de arqueamento seja uma linha de corrente. Tá legal? Entenderam isso aí? Tá? Essa é a famosíssima equação fundamental da teoria do orofólio fino, tá? Equação, equação fundamental da teoria do orofólio fino. Olha que bonito. E, obviamente, sujeita à condição de Kuta. Qual é a condição de Kuta? A condição de Kuta é que a velocidade no modo de fuga, no dorso e na face são iguais em módulo. Então, isso aqui, nessa formulação, basta você fazer com que o gama seja igual a zero no modo de fuga. E aí o delta U, aquele delta Uzinho ali no modo de fuga, vai ser zero. Entendeu? Então tá aí. Feliz. Agora, nós vamos aplicar o arqueamento aqui. É uma coisa assim meio complicada. Né? Primeiro você tem que escolher um aerofólio, tipo um aerofólio NACA 4 dígitos, tá legal? E aí você tem um polinômio que te dá a linha de arqueamento. E aí você tem que chegar e jogar esse polinômio aqui, o negócio cresce violentamente, tá? A gente não quer isso aqui, né? A gente não quer dificultar a vida de vocês. Então, para simplificar, tá? Vamos considerar um aerofólio sem arqueamento. Um aerofólio simétrico, tá legal? Um aerofólio simétrico sem arqueamento, tá legal? Então, esse dz dx vai ser igual a zero, não é isso? O dz dx vai ser igual a zero, tá? Porque aí a linha média coincide com a linha da corda, que é uma reta horizontal. Então, dz dx é igual a zero, tá? E aí vai sobrar isso aqui. Isso aqui é a equação fundamental da teoria do aerofólio fino aplicado a um aerofólio simétrico, sem arqueamento, tá legal? Sujeito à condição de Kuta, ou seja, gama no bode de fuga igual a zero. Isso aí tem solução, tá aqui, ó. Dá para resolver isso aí, tá? Só que eu não vou tentar resolver isso aqui, porque eu estou vendo a cara de vocês já, o desinteresse total de vocês, tá? Ainda mais eu tentar deduzir, resolver essa equação, essa equação integral aqui, tá legal? Então ela tem solução analítica e vai ser dada gama na coordenada x vai ser igual a 2 com infinito seno de alfa c sobre x menos 1 elevado a meio. Olha que legal, tá? É a distribuição de vórtice ao longo da corda, para você simular o escoamento ao redor de um aerofólio fino simétrico, tá? Bom, se você tem o gama, lembre-se que o coeficiente de pressão SI, S superior e inferior, vai ser igual a menos mais gama sobre o infinito, tá? E aí é só você pegar esse gama aqui, jogar aqui, você vai ter aqui o CP, ó, CP SI vai ser igual a menos mais 2 seno de alfa C sobre x menos 1 elevado a meio, tá? Então aqui você tem, ó, coeficiente de pressão. Aqui o coeficiente de pressão é positivo, você tá, essa distribuição de pressão aqui é no dorso ou na face? Dorso é a parte de cima, face é a parte de baixo. Isso aqui é no dorso ou na face? Esse CP positivo aqui, na face. CP em cima é negativo, porque você tem máxima velocidade, CP, a pressão é baixa, é menor do que a pressão do escoamento livre, logo CP é negativo em cima e positivo embaixo. Então, aqui você tem a face e aqui embaixo você tem o dorso, tá? Beleza? Agora, lembra disso aqui, ó, que o coeficiente de tentação é integral de 0 a 1 de CPI menos CPS de xi? Lembra disso? O que significa isso aqui? Significa que essa área compreendida entre as duas curvas nada mais é
do que o coeficiente de rotação, tá? Coeficiente de rotação. Isso se você tiver um ângulo de ataque. Se o ângulo de ataque for zero, o que vai acontecer com essas duas curvas? Elas vão ficar uma em cima da outra, né? Vão coincidir, tá? E vai ser um CP igual a zero. Logo, a área entre as curvas é zero, você não tem sustentação. Mas quando você tem um ângulo de ataque, você- elas vão ser diferentes, né? E a área entre as duas curvas vai te dar o coeficiente de sustentação por causa disso aqui, ó. Por causa dessa integral aqui. CL igual a integral de 0 a 1 de CPI menos CPS dxi. Tá? Beleza? Ok. Então, quanto maior o ângulo de ataque, mais afastadas estarão as curvas, né? Quer dizer, quanto maior o ângulo de ataque, né? O coeficiente de pressão na face vai ficar maior, o coeficiente de pressão no dorso vai ficar menor, a área vai aumentar, a sustentação vai aumentar, tá? Podemos calcular o coeficiente de tentação, né? Basta você pegar esse cara aqui, né? E jogar aqui, né? Ou você integra o CP ou você integra o gama, né? E aí você vai chegar aqui, o coeficiente de tentação vai ser igual a 2π seno de alfa, tá? Mas se o ângulo de ataque é pequenininho, em radiano, seno de alfa é aproximadamente igual a alfa, logo o coeficiente de tentação vai ser igual a 2π alfa, tá? Resultado importantíssimo que o nosso amigo Mank chegou, né? Que o coeficiente de tentação é igual a 2π alfa, tá? Ele conseguiu um resultado fechado que permite você calcular o coeficiente de tentação de um aerofólio simétrico, tá? Isso não é legal? Cara, vamos correr aqui. Podemos calcular também o coeficiente de momento em relação ao borde de ataque, né? Coeficiente de momento em relação ao borde de ataque integral de 0 a 1 de CPI menos CPS, que se é o braço de que se, né? Substituindo aqui o coeficiente de pressão, nós vamos chegar aqui o coeficiente de momento aerodinâmico em relação ao borde de ataque vai ser igual a π sobre 2 seno de alfa, ou CL sobre 4. CL sobre 4, tá? O que significa essa equação aqui? Significa que o centro de pressão x sobre c é igual a 1/4. É legal? Porque você está pegando a força de tentação resultante vezes o braço vai te dar o coeficiente de momento, tá? E essa força de sustentação resultante, ela age no centro de pressão. Tá legal? Significa, e veja que a posição do centro de pressão não depende do ângulo de ataque, é 1/4. É 1/4. Tá legal? Se você calcular, portanto, o momento em relação ao centro de pressão, quanto é que vai valer o momento em relação ao centro de pressão? Zero. Porque a força resultante está agindo ali no centro de pressão. Tá? Logo, se você calcular o momento, vai dar zero. Tá? Aí eu venho tá aqui, ó, coeficiente de momento em relação a 1/4 da corda vai ser igual a zero. Agora, definição de centro aerodinâmico. Definição de centro. Já ouviu falar de centro aerodinâmico? Já ouviu falar de centro aerodinâmico? Definição: o centro aerodinâmico é o ponto em relação ao qual o momento aerodinâmico é independente do ângulo de ataque. Se você está calculando o momento em relação a 1/4 da corda e está dando zero, significa que esse coeficiente independe do ângulo de ataque. Ele é zero sempre. Tá? Então, isso significa o seguinte: significa que o centro de pressão coincide com o centro aerodinâmico. Tá? Aliás, o centro aerodinâmico coincide com o centro de pressão. Tá?
A posição do centro de pressão não está variando com o ângulo de ataque, tá? E logo, o momento calculado em relação ao centro aerodinâmico é igual a zero. Também não está dependendo do ângulo de ataque. Logo, o centro de pressão também é o centro aerodinâmico. Também é o centro aerodinâmico. Mas isso só vale para aerofólio simétrico. Para aerofólio arqueado não é isso, não é verdade, tá? O centro de pressão ele vai variar, embora o centro aerodinâmico continue aproximadamente a um quarto da corda, tá? Mas no perfil simétrico, segundo os resultados obtidos aí da teoria do aerofólio fino, tá? O centro de pressão coincide para aerofólio simétrico, o centro de pressão coincide com o centro aerodinâmico, tá? Beleza? Por que centro aerodinâmico? Por definição, o momento calculado em relação ao centro dinâmico é independente do ângulo de ataque. Como está dando zero, ele depende do ângulo de ataque. Tá? Beleza? Olha aqui, esse resultado, resultados experimentais, ó, perfil NACA 0012, ó, perfil NACA 0012, tá? Esse 12 significa T sobre C vezes 100 igual a 12, 12% de espessura. Onde T é a espessura máxima, T é a espessura máxima, C é a corda. Então, T sobre C vezes 100 vai te dar 12%. Esse 12 aqui, 0012, significa que a espessura máxima é 12%. Tá? E o arqueamento é zero. Esse 00 inicial significa que o arqueamento é zero. Tá? Você não tem arqueamento, perfil simétrico. Tá? Então, veja que essa linha cheia aqui é o CL igual a 2π alfa. Essa linha cheia aqui. E os pontinhos aqui são dados experimentais. Olha só, rapaz, que legal, né? Bateu, tá? E bate. Bate mesmo, tá? Veja que esse aerofólio, ele não é tão fino assim, né? Ele tem 12% de espessura, mas o resultado bate, tá certo? Logo que se você aumentar muito, aí você vai ter um desvio grande, tá? Mas até 12% o negócio bate legal. Bateu em cima. Mas veja que a teoria potencial, ela não captura descolamento da camada limite. A teoria potencial não captura descolamento da camada limite. Tá? Então, na prática, o que acontece? Você tem o descolamento da camada limite e a sustentação cai. Ó. Olha aqui ela caindo aqui. Ó. Ela cai se você aumentar muito o ângulo de ataque. Aumentou muito o ângulo de ataque, descola a camada limite, o coeficiente de sustentação cai. Mas a teoria potencial, como ela não prediz, não captura descolamento da camada limite, a curva de sustentação é sempre 2π alfa. Tá? Então, essa teoria, ela só vale enquanto o escoamento estiver colado na superfície do aerofólio. Tá? E aí bate legal. Bate coeficiente de tentação, coeficiente de momento, coeficiente de pressão, bate legal, bate perfeito com o experimental. Tá? Ou seja, a teoria do aerofólio fino é legal, funciona. Tá? Graças ao nosso amigo Max Monk e a Herbert Glauert, né? Que desenvolveram essa teoria do aerofólio fino. Né? Agora, no caso do arqueamento, como ia dar muito trabalho, vamos pegar aqui um resultado vindo da transformação conforme, né? Segundo o método da transformação conforme, o aerofólio, de qualquer geometria de aerofólio, a circulação vai ser dada aproximadamente por π vezes a corda vezes o infinito, 1 mais 0,77 T sobre C, onde T é a espessura, seno de alfa mais beta, onde tangente de beta é igual a 2H sobre C, onde H é a flecha máxima da linha de arqueamento. Essa linha tracejada aqui, tá vendo aqui, ó? A linha de arqueamento. H é a flecha máxima. Então, o tangente de beta é 2H sobre C. Essa equaçãozinha aqui permite você calcular a circulação para qualquer aerofólio. Tá? Qualquer aerofólio que você tiver, é, o método da transformação conforme diz que a circulação vai ser aproximadamente dada por essa equação. Tá? Hoje em dia, cara, se você pegar um livro de aerodinâmica, tipo Anderson, né, Fundamentos de Aerodinâmica, o método da transformação conforme não é nem apresentado. Ele nem fala. Tá?
O White, ele fala, ele comenta, ele não vai a fundo nesse método da transformação conforme. Por quê? Porque hoje em dia, cara, infelizmente, esse método da transformação conforme, ele pega um escoamento ao redor de um cilindro e transforma, através de uma transformação, ele transforma isso em escoamento ao redor de um aerofólio, tá? Então, é, dado o escoamento do cilindro, né? Dependendo da posição onde está o cilindro, você tem um aerofólio com espessura maior, um arqueamento maior e tal, tá? Ou seja, se você tem a transformação, você obtém o escoamento ao redor de um aerofólio. Mas se você tem um aerofólio, como é que você tem uma geometria qualquer de aerofólio? Será que você vai conseguir obter a transformação para você partir do escoamento ao redor de um cilindro para o escoamento ao redor de um aerofólio genérico? Não. É quase impossível você conseguir obter a transformação, tá? Mas se você tem uma transformação, você transforma o escoamento ao redor de tudo num aerofólio genérico, um aerofólio qualquer, lá, dado pela transformação, tá? Mas se você tem um aerofólio, uma geometria qualquer, é praticamente impossível você descobrir a transformação que vai jogar o escoamento, transformar o escoamento ao redor do cilindro no aerofólio. Então, hoje em dia, cara, métodos painéis, cara, métodos painéis. O métodos painéis, em vez de, como o Mank fez, que ele colocou a distribuição ao longo da corda, você coloca a distribuição de singularidade na superfície do aerofólio, entendeu? E aí, através de impondo a condição de contorno de não penetrabilidade na superfície do aerofólio, você consegue determinar o escoamento, tá? Mas, infelizmente, você só faz isso no computador, tá? E num computador desse aqui, é questão de segundos você resolve o escoamento, entendeu? Então, hoje em dia, os livros de aerodinâmica, pelo menos o Fundamento de Aerodinâmica do Anderson, tá? Ele nem fala em transformação conforme, ele não fala, ele só apresenta o que eu apresentei para você lá, teoria do aerofólio fino, e nem acrescenta espessura, tá? Já nos livros antigos, tem transformação conforme, por exemplo, Schlichten, tem transformação conforme, tem efeito de espessura, mas é uma matemática assim meio asquerosa, tá? Se você considerar a espessura, que aliás foi feito pelo Glauer, né? De você pegar a teoria do aerofólio fino e acrescentar a espessura, foi feito pelo Glauer, tá? Isso aí você cai numa matemática bizarra, entendeu? É muito mais fácil você usar métodos painéis, cara. O método painéis você. Duda Pastilhas? Duda Pastilhas? O que é isso? Eu ia falar na aula 14 sobre métodos painéis, tá? Mas devido à falta de tempo, cara, eu vou ter que pular, tá? Senão a gente precisa muito feriado, entendeu? Mas quem tiver interessado, dá uma lida lá na aula 14, que eu detalho lá. É uma matemática assim meio chata, né? Trabalha com funções complexas, tá? Mas quem tiver interessado, dá uma olhada lá, tá? E a implementação, uma vez implementado, você roda o programa assim, em segundos, não é que nem CFD que você demora uma eternidade, tá? Métodos painéis é muito rápido, tá? Então, hoje em dia, o Fundamentos da Aerodinâmica, ele dá essa noção aí da teoria do aerofólio fino, que permite você calcular o CP, permite calcular o CL, permite calcular o coeficiente de momento, para você ter uma ideia do conceito, né? Você chega a expressões fechadas interessantes. Mas se você quer considerar feito de espessura, ele já parte direto para métodos painéis. Lá no livro do Anderson, ele já parte direto para teoria, métodos painéis. Tá? Ele mostra lá como implementar. Tá legal? Hoje, os livros modernos de aerodinâmica fazem esse tipo de coisa. Mas o nosso amigo White, né, ele sugere essa fórmula aí para você calcular a circulação ao redor de qualquer aerofólio, com arqueamento, sem arqueamento, tá? Saiu o resultado vindo lá do método de transformação conforme, tá? Então, se você tem o gama, você pode calcular através do teorema de Kuta-Joukowski, tá? Você pode calcular a sustentação por unidade de comprimento, que é igual a U, a ρ, vezes o infinito vezes gama. E com isso você pode calcular o coeficiente de tentação também, ó. Você consegue calcular o coeficiente de tentação, tá? Um perfil arqueado, né? Que vai ser igual a L' dividido por meio de ρ com infinito ao quadrado vezes C, tá?
Aqui, substituindo o teorema de Kuta-Joukowski, levando em consideração que o gama é dado por essa equação, você chega a isso aqui. Aí dá para simplificar. O infinito ao quadrado dá para cortar. O ρ dá para cortar. E vai sobrar o quê? Que o coeficiente de tentação é igual a 2π, 1 mais 0,77t sobre c, e isso aqui é para levar em consideração efeito de espessura, tá? Já tenho aqui efeito de espessura. E aqui seno de alfa mais beta, onde o beta aqui leva em consideração o arqueamento. Então, se t igual a zero e beta igual a zero sem arqueamento, isso aqui vai cair em quê? Vai cair em que CL vai ser igual a 2π alfa. Foi o resultado obtido pelo segunda teoria do aerofólio fino. Entendeu? Tá certo? Mas essa equaçãozinha aqui permite você levar em consideração o efeito de espessura e levar em consideração também o arqueamento, né? O que ele fala aqui é o seguinte: na verdade, é, é, o aumento de espessura do aerofólio ele tem um efeito contrário da teoria potencial do experimental, entendeu? Quer dizer, se você aumenta aqui a espessura, você tem que o coeficiente de dilatação aumenta, não está vendo aqui? Mas experimentalmente não é isso que acontece, tá? Porque você tem um descolamento. Se você aumentar muito a espessura, você começa a ter descolamento ali e você vai ter uma redução do coeficiente de dilatação. Então, a tendência não está correta. Quer dizer, esse efeito de espessura da teoria potencial não bate com o experimental. Então, em geral, por isso que o pessoal desconsidera essa parte aqui, tá legal? Ela não dá, não bate com o experimental. Mas, por exemplo, se o exercício ele te fornecer um T sobre C, você usa, tá? E aí, isso aqui mostra o seguinte, ele mostra, esse resultado aqui mostra que para ângulo de ataque zero, se você fizer alfa igual a zero, se você fizer alfa igual a zero, quanto vai valer a sustentação para o perfil arqueado? Imagina que isso aqui é um perfil arqueado, para ângulo de ataque zero. Quanto é que vai dar a coeficiente de sustentação ali? Vai dar zero? Hã? Não vai dar, porque você tem um beta, que o beta está relacionado com o arqueamento. Entendeu? Então, perfil arqueado tem sustentação quando o ângulo de ataque é zero. Tá? Ele gera sustentação. Tá? A sustentação vai ser nula quando? Quando o alfa for igual a menos beta. A sustentação vai ser nula quando o alfa for igual a menos beta. Então, se você plotar aqui, ó, a curva de sustentação, que você tem o alfa, aqui você tem o CL. Se o aerofólio ele é simétrico, a curva de sustentação passa pela origem. Se é arqueado, ela se desloca paralelamente para cima, tá vendo? Ela se desloca. Ela se desloca para cima, tá? Ou seja, para ângulo de ataque zero, você vai ter uma sustentação e a sustentação só vai ser nula quando o alfa for igual a menos beta. Nesse ponto aqui. Viu? Viu, Pavô? Por isso que a gente chama de alfa zero igual a menos beta, onde alfa zero, esse alfa zero aqui é o ângulo de ataque, onde a sustentação é nula, que vai ser igual a menos beta. Tá? Então, desconsiderando lá o efeito de espessura, você vai ter que CL vai ser igual a 2π seno de alfa mais beta. Tá? Se o alfa é pequenininho, se o beta é pequenininho, e o alfa e beta são dados em radianos, seno de alfa mais beta é aproximadamente igual a alfa mais beta. Tá? Então, nós vamos ficar com que CL vai ser igual a 2π alfa menos alfa zero, onde menos alfa zero é o beta zero, é o beta, né? Então, tá aqui, ó. Aqui a curva de tentação para o aerofólio fino, desprezando o efeito de espessura, tá? Arqueado, tá? Arqueado. Se você tem arqueamento, o alfa zero vai ser igual a menos beta, vai ser diferente de zero. Se o perfil ele é simétrico, quanto é que vale o alfa zero? Zero. Tá legal? E aí você cai no resultado que nós obtivemos anteriormente, que é o CL igual a 2π alfa.
tá? A professora Érica resolveu esse exercício? Hã? Já fez? Não, só queria saber. Exercício 15 já fez. Tá? Beleza. Então, é isso aí. Isso me traz uma. Beleza. Menos estresse para mim, tá? Pessoal, deu para vocês terem uma ideia global? Obviamente que no detalhe vocês teriam que estudar. Se você tivesse algum interesse, tá, em hidrodinâmica de hidrofólios, existem barcos, fiquem apoiados em hidrofólios, hein? Tá? Então não fique pensando que isso é coisa, é loucura de aeronáutico, não, tá? Hidrofólio também é usado na engenharia naval, tá legal? Então, se você tem algum interesse em escoamento ao redor de um hidrofólio, por favor, estude isso aí, tá? Estude isso aí. Teoria do aerofólio fino, de Munk, de Glauert, tá? Enfim, uma questão boa. Deduza a equação da teoria do aerofólio fino. Hã? Já imaginou? Essa questão é boa, hein? O pessoal aí do YouTube, muito obrigado por participarem da nossa aula. Nos vemos na próxima sexta-feira.